amigos, o tema mais importante sobre as provas no processo penal para o exame da OAB é exatamente os meios de prova. Os meios de prova elencados no Código de Processo Penal. E alguém poderia me perguntar, professor Flávio, quais são os meios de prova elencados no Código de Processo Penal? Ah, meus amigos, o Código ele tem um rol extenso. Ele fala, por exemplo, da prova pericial, ele fala do interrogatório, da confissão, das declarações do ofendido, da prova testemunhal, da prova documental, da acareação, do reconhecimento e da busca e apreensão. Você que está se preparando para o exame da OAB, siga o meu conselho. Leia na sua casa, leia no aconchego do seu lar, o artigo 159, na verdade 155, até o artigo 250 do Código de Processo Penal. Portanto, do 155 até o artigo 250. São os 95 artigos que tratam das provas no processo penal. Nesse programa de hoje, eu vou falar com vocês sobre os aspectos mais importantes dessas provas. Primeiramente, esse rol que eu falei para vocês agora, que está no Código de Processo Penal, esse rol ele não é taxativo, ele é apenas exemplificativo. Outras provas, além dessas que eu mencionei, podem ser produzidas, como, por exemplo, um reconhecimento fotográfico, como, por exemplo, um reconhecimento de vozes, reconhecimento de imagens. Portanto, como o que nós buscamos é a verdade, esse rol que eu elenquei para vocês é um rol apenas exemplificativo e não taxativo. Com relação à prova pericial, o que é mais importante a gente frisar? Primeiro, prova pericial é uma prova técnica, realizada por técnicos. Atualmente, depois da mudança operada pela Lei 11.690 de 2008, hoje é necessária a nomeação de um perito oficial. Até agosto de 2008, o juiz deveria nomear 2 peritos oficiais, pelo menos. Agora, a nomeação é de apenas um perito oficial. E alguém poderia perguntar, mas professor Flávio, e se naquela região não houver peritos oficiais? Responde o Código. Não havendo esse perito oficial, o juiz poderá nomear 2 pessoas idôneas com 2 requisitos: curso superior e habilitação para o exame. Portanto, não havendo perito oficial, o juiz nomeia 2 pessoas idôneas com essas 2 características: curso superior, obrigatoriamente, e com habilitação para o exame. Meus queridos amigos, a partir de agosto de 2008, no processo penal, as partes podem indicar assistentes técnicos. Isso mesmo, assistentes técnicos. É uma novidade que nós trouxemos lá do processo civil. Lá também as partes podem indicar assistentes técnicos, agora também no processo penal, mas com uma diferença importante. Aqui para nós, no processo penal, os assistentes técnicos indicados pelas partes, eles atuarão depois da realização da prova pericial. Portanto, depois de realizada a prova pericial, aí sim é que os assistentes técnicos poderão atuar, dar seus pareceres, poderão até ser ouvidos em audiência, tudo bem? Outro tema importante sobre prova pericial. Será que o juiz está vinculado ao resultado da prova pericial? O juiz está vinculado ao resultado da prova? Ele está subordinado aos peritos? Não, de jeito nenhum. O juiz pode ter um entendimento diferente. Eu vi isso na prática certa vez. Um rapaz deu um soco na boca de uma senhora e ela perdeu um dente. Foi submetida a exame de corpo de delito e os peritos disseram: isso é lesão grave, faltando um dente, houve debilidade da função mastigatória. O juiz olhou para aquele laudo e disse: não, eu não concordo. Um dentinho? O que um dentinho interfere na função mastigatória? Na minha opinião, a lesão é leve. E o juiz discordou dos peritos. É plenamente possível. E o tema mais importante dentro de prova pericial é o exame de corpo de delito. Meus queridos amigos, corpo de delito são os vestígios deixados pelo crime. E nós sabemos que há crimes que deixam vestígios, como o homicídio, a lesão corporal, são crimes que deixam vestígios.
E o Código de Processo Penal diz que se o crime deixar vestígios, é obrigatório, é indispensável o exame de corpo de delito. E nenhuma outra prova poderá suprir sua ausência. Portanto, deixando vestígios o crime, é obrigatório o exame de corpo de delito. Nenhuma outra prova pode sanar a sua falta. Outra prova importante no processo penal é o interrogatório. Interrogatório que, ao mesmo tempo, é um meio de prova e um meio de defesa. A prova de que o interrogatório é um meio de defesa é o seguinte: a presença do advogado é obrigatória. A presença do advogado no interrogatório é indispensável. Esse advogado, ao término do interrogatório, poderá fazer reperguntas. Aliás, as partes podem fazer reperguntas ao interrogado, uma novidade também importante do nosso Código de Processo Penal. Lembre sempre que o interrogado tem o direito de permanecer em silêncio, já que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Esse silêncio que recai sobre o segundo momento do interrogatório, chamado interrogatório de mérito. Isso porque, meus amigos, o interrogatório tem duas partes: interrogatório de identificação e interrogatório de mérito. Num primeiro momento, o interrogatório de identificação, o réu é interrogado sobre os seus dados pessoais. Nesse momento, ele não pode permanecer em silêncio. Ele só pode permanecer em silêncio no interrogatório de mérito, aquele sobre os fatos a ele imputados. Tudo bem? Outros temas importantes sobre o interrogatório. Segundo o Supremo Tribunal Federal, não é possível o interrogatório à distância. Não é possível o interrogatório online, por videoconferência. E o Código de Processo Penal não prevê a existência desse interrogatório online, desse interrogatório à distância. Portanto, ele não pode ser feito. Mais um tema importante sobre o interrogatório. Já que não é possível o interrogatório à distância, é possível que o interrogatório seja feito na prisão. O Código de Processo Penal permite que o interrogatório seja realizado na prisão. O juiz vai até a prisão e, desde que garantidos os princípios constitucionais e processuais ligados ao interrogatório, ele poderá ocorrer dentro da prisão. E uma última coisa, o réu ele pode ser reinterrogado a todo instante. Ele pode ser reinterrogado a todo tempo, até o trânsito em julgado. Com relação à confissão, confissão é uma outra prova importante no processo penal. E lembre-se de duas coisas. A confissão, meus queridos amigos, ela prevista no artigo 200 do Código de Processo Penal. A confissão, ela é, ao mesmo tempo, ela é retratável, portanto, o réu pode se retratar da confissão, e a confissão é divisível. Ou seja, o juiz ele pode dividir, aproveitando apenas parte da confissão. Apenas parte da confissão. Tudo bem? Artigo 200 do CPP. Portanto, o juiz ele pode dividir, aproveitando apenas parte da confissão. E lembre-se que a confissão também é retratável. E claro, não poderemos esquecer jamais que a confissão não é a rainha das provas. Portanto, a confissão tem o mesmo valor de todas as outras provas no processo penal. O juiz é que, de acordo com aquele princípio, aquele sistema que eu falei para vocês, o sistema da persuasão racional ou da livre convicção motivada, é o juiz que vai verificar quanto vale cada prova. E para terminar, meus amigos, esse bloco aqui da aula de hoje, o tema do dia, deixa eu falar de mais uma outra prova. Depois, os alunos de todo o Brasil poderão fazer perguntas sobre outras provas que eu não falei. Mas deixa eu falar rapidamente sobre a prova documental. Para nós, aqui no processo penal, documento é qualquer objeto capaz de representar um fato. Pode ser uma certidão, pode ser um contrato, pode ser uma fotografia, qualquer objeto capaz de representar um fato. E o que o exame da OAB pode nos perguntar sobre prova documental? Qual é o momento em que a prova documental pode ser juntada no processo? E o Código de Processo Penal diz, no artigo 231 do CPP, ele diz que o documento pode ser juntado em qualquer fase do processo, em qualquer momento do processo, salvo as exceções legais.
Uma dessas exceções legais é exatamente lá na audiência.